Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Voltemos as nossas atenções para o capítulo 24 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Dessa feita, do versículo 13 em diante. Amém? Nós já começamos a ministrar esse capítulo 24, esta é a segunda parte da abordagem nele. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 34, que diz: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela tem sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem remisse Israel, mas agora com tudo isso, e já hoje, o terceiro dia que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse? Deixa eu voltar ali aqui o versículo 24, que eu não obedeci uma pontuação e isso faz uma diferença muito grande. Deixa eu voltar aqui o versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele
lhes disse, Jesus disse aos dois: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em toda a Escritura, em todas as Escrituras. E chegaram a uma aldeia para onde iam, e ele fez como quem iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, esse é um dos registros muito emocionantes, principalmente no finalzinho dele, quando os discípulos que não estavam apercebidos de quem lhes falava, não é? Um desapercebimento esse que parecia ter sido algo assim operado por Deus. Vamos lá. O versículo de número 16 diz que os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecesse. Aí parece assim, Jesus não se dá a conhecer a eles de imediato. Mas a gente observa pela fala dos próprios discípulos e pela declaração de Jesus que eles eram nécios, pessoas sem entendimento, tardos de coração para crer no que fora dito pelos profetas e pelo próprio Jesus, que eles o chamaram de profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, lá no versículo 19. Mas a perspectiva dos discípulos, a exemplo do povo, era uma perspectiva totalmente diferente da que Jesus, em suas mensagens, propôs. Observe que eles, Cleopas e o outro, que estava a caminho de Emaús, disseram que esperavam que fosse Jesus quem remisse Israel, mas já era o terceiro dia que ele havia morrido, é o que quiseram dizer, e até agora nada havia acontecido. Veja que a perspectiva
dos discípulos eram completamente outra. Inclusive, já depois de ressurreto, os discípulos perguntam a Jesus, está registrado em outro momento da Escritura. Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu não me engano, em Atos dos Apóstolos, deixa eu ver. Em que eles perguntam a Jesus, neste tempo. É isso mesmo, vejam aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Capítulo 1, já estava se completando 40 dias que Jesus tinha ressuscitado. Louvado seja Deus. E os discípulos fazem a pergunta a Jesus se seria naquele tempo em que ele restauraria o reino a Israel. A perspectiva dos discípulos, dos apóstolos no momento, era uma perspectiva completamente diferenciada do que Jesus havia em suas mensagens proposto. Era uma perspectiva voltada para a situação política, para a situação terrena de Israel, que vivia sob a régide do Império Romano. Pagava impostos a César, né? Era subjugado politicamente, por isso que Pilatos manda Jesus para Herodes, e depois Herodes manda Jesus para Pilatos, porque eles eram as autoridades do momento sobre o povo judeu. Inclusive, a acusação que pesava sobre Jesus para suscitar em Pilatos era de que ele dizia ser o rei dos judeus, logo assim concorrente, né, de Pilatos, concorrente de César. E os discípulos estavam nessa perspectiva de uma restauração puramente política, social, historicamente falando, social e política. Por isso que a absorção da mensagem tornou-se um tanto difícil. A absorção da mensagem tornou-se um tanto difícil. Porque quando a gente não está na mesma perspectiva, quando a gente não está falando a mesma linguagem, quando a gente não está com a mesma visão, quando a gente não está com o mesmo propósito, aí a conversa toda, o diálogo se desencontra. Quando nós não estamos na mesma sintonia, as coisas se desencontram. E a princípio não havia uma mesma sintonia dos discípulos ao que Jesus lhes pregava. Por isso que para muitos a absorção da mensagem foi difícil. A prova é tanta que, inclusive, a gente vai ver, como já foi mencionado, que em um certo momento eles estavam trancados com medo dos judeus.
né? Já fizemos referência a isto naquele encontro que Jesus teve com Tomé. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Jesus mesmo os repreende porque eram tardios, eram nécios e tardios de coração para crer no que os profetas disseram e no que o próprio Cristo havia dito que convinha padecer e entrar em sua glória. É quando Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele, de Jesus, se achava em todas as Escrituras. Quando eu leio isso aqui, eu fico estupefato como é que alguns líderes e alguns cristãos estão abolindo o Velho Testamento, colocando o Velho Testamento nas abordagens e nas discussões teológicas, colocando o Velho Testamento em desuso, anulando o Velho Testamento. É uma idiotice um negócio desse, não é? Gente que se acha muito inteligente, muito capacitada, religiosa, teológica, biblicamente até, para invalidar o Velho Testamento, para descartar o Velho Testamento, para colocar o Velho Testamento em desuso, como se não fosse Escritura Sagrada. Tem muita gente fazendo isso por aí, viu, irmãos? Inclusive muita gente que está desigrejada. Desigrejado não é só os ausentes do templo. Estava dizendo isso a uma irmã que justificava a impossibilidade de às vezes dela não estar na igreja. Ela disse: pastor, eu não faço parte dos desigrejados. Ela disse: amém, irmã, porque desigrejado não é só quem não está presente nos cultos. Desigrejado é um grupo de pessoas que não querem estar mais congregando e gera detrimento a verdades bíblicas, como o ofício eclesiástico, são contra dízimos e ofertas, não é? São contra o Velho Testamento, colocam o Velho Testamento em desuso, não concordam com muita coisa, nem não concordam com muita coisa do Novo Testamento, que dirá do Velho, por isso que anulam logo o Velho Testamento. Então cuidado, você quando se deparar com uma pessoa assim, você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã. O próprio Jesus começou pelas Escrituras, Moisés e por todos os profetas, explicar o que a Escritura falava dele. Louvado seja Deus. Mas voltando aqui à perspectiva dos discípulos, já mencionamos na parábola do semeador que existe várias coisas que obstruem o entendimento da palavra ou o gerar frutos ou produzir frutos nas pessoas. Já mostramos que a carnalidade, o materialismo, o mundanismo, a demonização são elementos que geram essa improdutividade espiritual, geram esse bloqueio na mente das pessoas de absorverem as Sagradas Escrituras. Veja aqui a perspectiva dos discípulos. Eram puramente política
e social. Esperavam que Jesus remisse Israel. Esse remir aí não é na perspectiva espiritual da expiação, da redenção, como a gente usa o ser remido, o lavado e remido pelo sangue de Jesus. Este remir que eles fazem referência aí no versículo 21 tem a ver com o redimir aí, né? O remir tem a ver com o libertar Israel das garras do Império Romano. E como não houve um enfrentamento, bem como sequer um exército armado preparado por Jesus para enfrentar os romanos, eles pensavam que agora não, o Senhor vem com anjos e milhares e miríades. Foi por isso que lá na frente, em Atos, a gente percebe a pergunta que fora feita a Jesus, que já mencionamos, se seria neste tempo que ele remiria Israel. Né? Atos dos Apóstolos, a gente já viu isso aqui, capítulo 1. Observe aí, versículo de número 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Este reino que eles estavam falando não era o reino de Deus, o reino dos céus, de que Jesus sempre mencionou. Esse reino aqui era o poder a Israel, a liberdade a Israel política, a liberdade religiosa, a liberdade política, a liberdade social. Era desta liberdade que eles falavam, era deste reino que eles falavam, do poder, como é que a gente chama politicamente, a emancipação, não é? De Israel, política, a emancipação financeira de Israel, porque observe que até o tributo que era pago, a moeda tinha como esfinge a imagem de César. Foi por isso que Jesus disse, quando questionaram Jesus se era lícito pagar tributo a César, Jesus disse: de quem a gente finge? É de César, então dá a César o que é de César. Mas o que gerou nos discípulos, aí eu quero compartilhar com você duas situações. Hoje eu posso falar um pouquinho, porque hoje é sábado, né? Posso me alongar só um pouquinho de nada. O que eu quero falar é que, a princípio, o texto dá para nós a entender que foi Jesus que não se deixou ser conhecido por eles. Os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Mas, por outro lado, Jesus reclama de eles também terem essa obstrução neles. E o que eu estou focando aqui é que essa obstrução neles se dava porque eles enxergavam a mensagem com outra perspectiva. Enxergavam a mensagem por outra perspectiva. Aí tudo dificultou para eles no mundo espiritual. Perceba que eles até sentiam algo quando Jesus lhes falava, porque disseram uns aos outros: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos abria a Escritura? Certamente
Quando Jesus começou a falar, o coração deles começou a arder, algo diferente começou a acontecer. Eita, que coisa, que palavra com autoridade, né? Que palavra com poder, que unção na fala desse homem. Mas eles nem se aperceberam disso. Só vieram se aperceber quem era Jesus quando Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu. Aí diz o versículo 31 que abriram-se-lhe os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Esses olhos que lhes abriram não foram os olhos desta anatomia que alguns dizem a terra há de comer, e vai comer de alguns mesmo, não vai comer de todos, né? A gente viu em Coríntios que nem todos dormiremos. Então, mas os olhos que Jesus se refere aqui, o texto se refere aqui, os olhos que se lhes abriram foram os olhos da alma, o entendimento, passaram a se aperceber que era Jesus, mas aí ele já desaparece. Se você, meu irmão, minha irmã, estiver só focado em resolver seus problemas materiais, seus problemas financeiros, seus problemas conjugais, seus problemas familiares, judiciais, você vai perder o foco das coisas espiritual. E aí você não se resolve socialmente. Você não se resolve nas outras áreas da vida. O texto aqui não é suficiente para se respaldar nisso que eu estou dizendo, mas já baseado em todo o contexto da Escritura, eu quero dizer a você que se desprenda dos problemas que eu sei a gente quer resolver. A gente quer resolver. Eu sei que você está preocupado com essa sua situação financeira. Eu sei que você está preocupado com essa sua situação conjugal. Eu sei que você está preocupado com a filha, com o filho, com o parente que está nas drogas. Eu sei que você está preocupado com o cônjuge. Mas se você começar a se desprender dessas preocupações e focar-se no espiritual, Deus lhe dará direção para essas coisas desta vida. Deus lhe dará direção, Deus lhe dará superação. E Deus estará trabalhando em teu favor. Foi por isso que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi por isso que Jesus disse: vinde a mim os cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. É por isso que está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Louvado seja Deus. O povo de Israel precisava, antes de se resolver politicamente, se resolver espiritualmente. No Velho Testamento a gente tem uma lição prática disso. Porque depois que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, e a primeira coisa que destruíram foi o templo, concomitantemente, para a restauração do povo de Israel, pós-cativeiro babilônico, a primeira coisa a ser reconstruída não foi a cidade, foi o templo. A cidade demorou um tempão para ser erigida, para ser erguida novamente. Primeiro começou a trabalhar o templo. Por quê? Porque o templo falava de devoção.
O templo falava de volta à adoração a Deus. O templo falava da volta ao sacrifício. O templo falava da volta à invocação ao nome do Senhor. Primeiro tem que se resolver. O que eu quero dizer a você é que primeiro tem que se resolver espiritualmente. Procure se resolver primeiro espiritualmente. Aleluia. Você mãe, você pai, você cônjuge, você empresário, você pai de família, dona de casa, desempregado. Procure se resolver espiritualmente. Você encarcerado, você enfermo. Procure se resolver espiritualmente. Procure se resolver primeiro espiritualmente, que você vai ver o que é que vai acontecer. Amém? O tempo já nos manda orarmos. Mas entenda esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Procure se resolver primeiro espiritualmente. Amém? E você vai perceber. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.